Shalom, shalom, boa noite. E estamos com a mesma mesa hoje, né? É outra. Ah, é? Olha só. É outra, mas... É verdade. Era o pastor A Léo. outra era o pastor É bem Léo. parecido. Verdade. Pastor Isaac, boa noite. Boa noite, que bom estar aqui falando da palavra de Deus, falando de algo que nós amamos, falando de um Deus que nós somos apaixonados e estamos vendo cada vez mais cumprindo a sua palavra. Pastor Osano, boa noite. Então, queridos, boa noite. Boa noite, pastora Naira, Aquino, Isaac. Boa noite, queridos. Já perceberam que a mesa está descontraída? É. Muita guerra, mas a gente tem que rir um pouco. É né? verdade. Então, vamos que vamos, porque tem muita atualidade, né, pastora? Então, e aproveitando esse início, primeira coisa, quer dizer, não sei se vocês viram os comentários, era 99,9% comemorando a volta do podcast. Eu fiquei muito feliz. Lindo. E muita gente falando que saudade, que saudade, que saudade. E eu não fui mais notificada, eu não estava mais achando os podcasts, não estava achando que realmente estava de férias, umas férias bem prolongadas, né, devido a muitas viagens também. Mas fiquei feliz com os comentários, vi que teve muito engajamento. E, aproveitando esse assunto, é hora de você deixar o seu like, compartilhar com muitos, porque o assunto guerra continua. Porque a guerra continua. Então, a gente precisa, lembra que o pastor Osano, no último podcast, ele terminou dizendo assim, tem muito a ser dito em Mateus 24. Só uma introdução, né? Pois é, então a gente vai continuar aqui com atualidade e profecias. No entanto, hoje o tema é Israel, o relógio de Deus. Por que essa expressão? Eu vou começar a falar, jogo a bola para a mesa. Pastora, deixa eu dar uma valorizada mais aqui. Sim. Eu sou um dos tais que fiquei vibrando pela volta do podcast, né? Porque esse podcast... Aliás, ele mesmo que me cutucou. Vamos. Esse podcast alcança as nações, alcança pessoas que a gente nem imagina, e a palavra está chegando, a informação está chegando. E, assim, louvo a Deus pela vida da pastora Naira, pelo ministério, mesmo diante de tanta guerra que o mundo está um barril de pólvora, mas nós estamos aqui, né, pastora? Trazendo a informação e a atualidade dentro da Bíblia, dentro da palavra. O que eu fiquei feliz também é de que os seguidores entenderam, finalmente, que esse podcast não é um podcast de entrevista. Não é debate, né? Não é entrevista. Isso. Não tem convidados. É um podcast, tipo assim, você está entrando na sala da nossa casa. São pastores, por algumas vezes vem gente de fora, veio o professor Roque, veio o Rodrigo em Israel, o Isaac, as duas sobreviventes ali de 2023 do ataque, pastor Mário Sueli do Japão, mas está em casa, né? A Unidade de Cristo, estou falando de fora, né? Mas na grande maioria das vezes é um bate-papo aqui, numa mesa que ela oscila pouco, né? Então, hoje, o que a gente vai falar é sobre o relógio. Quando eu quero saber as horas, eu olho para o relógio. E se eu quero saber as horas, principalmente quando eu estou em outro país com fuso horário, me ajuda muito, né? Então, eu vou saber que é hora de almoçar, de jantar, é hora de dormir. Então, eu sei o que eu tenho que fazer. Quando o Senhor fala quando assim a gente usa essa expressão que Israel é o relógio de Deus, aí você fala, qual é o versículo? Nenhum. Mas é Deus que ele fala em Lucas capítulo 21, ele diz, você quer entender o que está acontecendo? Olha para a figueira. Então, quem é a figueira? A figueira é o relógio. A figueira mostra se ela está com fruto, é algo que vai acontecer, que é Israel. Essa analogia, essa figura profética de figueira sempre foi usada para Israel. É a partir daí, porque sempre tem aqueles críticos, onde é que está o versículo de que Israel é o relógio de Deus? Nenhum lugar. É uma expressão que não fui eu que coloquei, mas que passou e é a mais adequada mesmo. Porque Deus falou da figueira, que é para olhar para a figueira, e ele disse que Israel seria o cálice de tontear as nações.
Então, sempre que está para acontecer, por que Israel é um relógio profético? Porque sempre que está para acontecer um movimento muito grande de cumprimento profético, acontece em Israel. Jesus nasceu em Israel, Jesus morreu e ressuscitou em Israel, Jesus vai reinar por 1000 anos em Israel, vai colocar antes o pé no Monte das Oliveiras em Israel. Os discípulos foram de Israel, o treinamento, né? A igreja primitiva foi em Israel, os patriarcas em Israel. Enfim, todo o cumprimento que está na palavra, 100% dos cumprimentos aconteceram em Israel. Tem cumprimentos que ainda vão acontecer. Engraçado, todos eles anunciados em Israel. Pastora, Todos. só está falando do relógio, né? Mas assim, tem muitas expressões na Bíblia que elas vão apontar Sim. que realmente é o relógio, né? Daniel 2, versículo 21, vai dizer que ele muda as épocas e as estações e destrona os reis e estabelece. É o calendário, é o relógio de Deus, né? Então, é exatamente isso. É o controle de Deus na história da humanidade. O que acontece? Eu estava falando aqui, teve Purim e a guerra aconteceu, e Purim está aí, né? Já passou Purim. Toda guerra, praticamente todas acontecem numa festa de Israel. Por exemplo, aconteceu o Yom Kippur, 1973. Agora, estou falando das mais recentes. Isso. E agora, em 2023, a invasão do Hamas foi em plena festa dos tabernáculos. E agora, em plena festa de Purim, essa grande guerra, uma das maiores que Israel já enfrentou, devido à força que o Irã tem, que é inegável. É inegável. Até mesmo em off, o pastor Isaac estava falando, né? Será que eles têm isso mesmo? Tanto Como é que é? Tanto armamento? Porque... Será que não é blefe, não? Será que não é blefe? Porque a gente começa... É guerra, então o blefe faz parte de muitas guerras. E estávamos debatendo, conversando que não, que tem mesmo. Que isso pode ser a dúvida de muita gente também. Só que quando a gente olha, até para os comentários, estavam citando aqui, se tem, graças a Deus, muitos comentários, é porque as pessoas têm muitas dúvidas e por isso assistem, porque são abençoadas e também vem assim, eu preciso de alguém que diga o que está acontecendo em relação à Bíblia. E o interessante em relação ao relógio profético é que o nosso foco é vigilância e não só vigilância, fidelidade. Hoje em dia, muita gente não usa relógio, mas pega o celular para olhar o relógio. Vai ver a hora, de qualquer jeito. E quando o celular está descarregado, eu mesmo fico perdido. Porque por isso que eu estou sem relógio, com o celular. Eu mesmo fico perdido. Que horas são? Porque eu tenho meus compromissos. E muitas vezes a gente perde o foco quando deixa de entender que já é um relógio profético. Eu tenho que olhar e saber, isso aqui é para isso aqui é para esse tempo. Discernir o tempo. Sim, Isaías 21, se um de vocês dois puder abrir, ali está escrito, só para ver o versículo, que eu não lembro o versículo agora, mas Isaías 21 está escrito assim, guarda, em que horas estamos da noite? E depois pergunta, aí ele fala, vem a noite, vem o dia, né, para perguntar de novo, e aí ele pergunta de novo, guarda, em que horas estamos da noite? Aí você fala, o que isso significa? Que existe alguém que vigia as profecias. Pessoas que entendem de profecia, que têm esse olhar, você pergunta, e aí? Que é a mesma coisa que você fala, e aí, pastora? É agora a terceira guerra? E aí, pastora, essa é Ezequiel 38? É mais ou menos isso. Você pergunta para aqueles que amam estudar as profecias. Eu não sou a única, tem muitas pessoas muito boas que estudam profecias, que amam as profecias, amam entender o cumprimento profético. Achou o versículo? Me disse assim, o Senhor põe um sentinela e ele diga o que ouvir. Isso. Logo depois ele fala, guarda, que horas estamos dando... bando, ainda não achei aqui. Procura, põe aí na inteligência, aí que você acha, na inteligência artificial. Enquanto isso, a gente vai indo. Quando achar o versículo... É o versículo 8, perdão. Tá. E clamou... Isaías 21, 8. Isaías 21, 8. E clamou como um leão, Senhor, sobre torre de vigia, estou em pé continuamente, de dia, de guarda, me ponho noites inteiras.
Mas depois tem a pergunta, em algum momento aí tem, guardem que horas estamos da noite. Mas, então, vamos, enquanto se acha o versículo, eu quero dizer para você aqui o que está acontecendo, para a gente voltar para a profecia. Sim. Vamos falar um pouquinho de atualidade? O que aconteceu de uma semana para outra, né? E assim, na quarta-feira, na terça-feira, né, no discipulado, né, um dos irmãos, ele veio bem preocupado e falou, pastor, isso tudo mesmo está na Bíblia, isso tudo mesmo vai acontecer. Mandou ele ver o podcast. E aí eu falei, cara, a gente falou sobre tudo isso no podcast, a gente vai continuar, mas na hora eu abri com ele, abre Ezequiel 38, ainda não é essa guerra, mas já é o cenário, é o tabuleiro se organizando para esse nível de guerra. Mas vai chegar um momento que todas as nações vão estar com as suas armas apontadas para Israel. Sim, contra Israel. Contra Israel. Então, teve uma evolução de uma semana para outra. A evolução que teve é que saiu do status de uma guerra entre Irã e Israel. Quando eu falo de Israel e Irã, é claro que os Estados Unidos junto com Israel. Mas vamos lá, quem é que o Irã quer atacar? É Israel. Então, estou falando de uma guerra entre Irã e Israel, que é diferente da guerra de 2023, que era uma guerra contra células terroristas, inclusive dentro de Israel, porque a faixa de Gaza está dentro de Israel. Então, não era uma guerra entre países, a despeito do Hezbollah ter atacado Israel, e ali é o Líbano. Mas não é o governo do Líbano que estava atacando Israel. É uma célula terrorista, Hezbollah, que é alimentado pelo Irã, atacando Israel. Isso em 2023. O que aconteceu agora? Os Estados Unidos e Israel, eles entraram cirurgicamente e preventivamente, porque era uma ameaça, aquelas armas nucleares do Irã, uma ameaça para o mundo. Então, ficou aquela semana que a gente falou de Israel e Irã. Agora evoluiu para o que nós podemos chamar de praticamente uma guerra regional. Não que as nações estejam reagindo. Tipo assim, Dubai foi bombardeado, mas Dubai não atacou o Irã. O Irã, por isso que a gente não, é considerado uma guerra regional, mas não podemos dizer que é uma guerra regional, porque os países não entraram em guerra. Eles foram atacados pelo Irã. Então, Kuwait, Dubai, e o que aconteceu? O Hezbollah, que estava ameaçando, atacou. Aí sim, agora não é só Israel e Irã, tem Israel e Líbano, não que o Líbano esteja atacando. O Hezbollah está atacando. Israel foi forçado a atacar o vilarejo, avisou antes, a atacar o vilarejo na fronteira, onde o Hezbollah fica com todo o seu armamento potente, muito potente, porque vem do Irã. Então, aqueles mísseis balísticos que percorrem 2.000 quilômetros. É absurdo, né? A potência e o alcance dele, mas do mesmo jeito que alcança Israel, alcança a Europa. Então, é o que eu disse, cuidado que a guerra está no quintal de todo mundo. Então, foi essa a evolução. Hoje nós temos Israel, sim, respondendo ao Hezbollah, que está no Líbano, e atacou. Então, é claro, teve o pânico dos civis querendo evacuar, Israel avisando, sai daqui, porque aqui a gente vai atacar o Hezbollah. Então, uma evacuação. E o Líbano já tem aquela dificuldade financeira, né? Que é uma nação que luta por causa de uma guerra prolongada que eles tiveram muito tempo atrás com Israel. E o Líbano não quer guerra com Israel, o negócio é o Hezbollah. Então, de uma semana para outra, nós vemos um Irã enfraquecido. Que é alimentado pelo Irã. Hã? O Hezbollah que totalmente. E a gente vê um Irã enfraquecido, mas o Irã teve um avanço. Qual foi o avanço do Irã? Eles conseguiram, também de uma forma não tão cirúrgica, mas eles conseguiram atacar bases dos Estados Unidos, onde tem armamento. E o que acontece?
os Estados Unidos ficou mais limitado. Quase o que eles queriam provocar? Que os Estados Unidos entrassem de forma terrestre. Aí sim, porque assim eu vou desbaratar. E a última coisa que eu tenho para falar, para passar para vocês, é que tem uma estratégia de guerra aí que está sendo ventilada, que alguns negam, outros dizem, não, isso é verdade. Os curdos, eles são um grupo, eles são favoráveis a Israel, e os curdos do Iraque saíram para o Irã, isso apoiados com arma. E qual seria a estratégia, gente? Tudo isso tem alguns que afirmam e tem outros que negam que isso está acontecendo. Então, seria uma estratégia de guerra que Deus usa muitas vezes na Bíblia, de confundir, né? Porque aí, eles atacando ali naquela fronteira, entrando no Irã, entre o Irã e o Iraque, força o Irã é o que o Hezbollah quis fazer, forçar Israel a ter guerra de tudo quanto é lado e enfraquecer. Ele vai ter que estar sendo atacado pelo Líbano, está sendo atacado pelo Irã, várias frentes, e enfraquece e confunde. Então, a mesma estratégia. Os curdos resistindo, os curdos com armamento, eles desviam a atenção, ou seja, o Irã não tem força para atacar só, vou jogar hoje míssil na Turquia, vou jogar míssil hoje, vou lançar míssil hoje em Dubai e outros muitos em Israel. Não, eu vou ter que combater os curdos também. Então, é algo para desnortear o Irã. Então, isso a gente vê que o negócio expandiu, né? A gente vê o presidente da França cantando hino diante de submarino, de armas nucleares. E aí? Terror psicológico também. É um terror psicológico para as nações, né? Para as nações. Hoje, assim, às vezes eu abro na rede social e vem 3 mensagens, uma atrás da outra. Não, porque tem que estocar comida, porque tem que fazer não sei o quê, o kit de não sei o quê. Do nada, assim, no Instagram. Você nem está pensando nisso e você começa a abrir, você rola, aí vem novamente, né? Isso é um terror psicológico. E diferente de Israel, que é cirúrgico, e nós vemos hoje turistas em Dubai desesperados querendo voltar para casa. Até num navio. Né? Até no navio. Então, isso é um terror psicológico. Pastora, como que a senhora vê essa resiliência de Israel, né? Porque Israel teve uma trégua da guerra, né? A senhora teve com a caravana em Israel. Sim. A vida lá, como que é? Voltou ao normal, as pessoas têm o pânico. Como é que a senhora conseguiu enxergar isso? Assim? Antes de responder essa pergunta, eu vou falar de uma coisa que eu vi também nos comentários do nosso podcast semana passada. 2 ou 3 pessoas falaram, e a pastora Naira não fala para estocar alimento? Não. Não, gente, usa. Isaac, né? Tá vendo como é que hoje está descontraído? Desculpa. Normalmente eu já estou estocando. Olha, isso é bullying. Isso é bullying em pleno podcast. Mas é um bullying de amor, esse pode. Eu te amo. Então, para quem não sabe, pastor Isaac é viciado em pastel. O bullying continua. Pior que é verdade. Não, esse eu não posso, eu gosto mesmo. Então, respondendo ao estoque de alimentos. Gente, usa a cabeça, não vai por qualquer mensagem que você recebe. Israel está estocando alimento? Não. Eles saem à compra, recebe o aviso. Recebe o aviso. No máximo, compra um pouquinho a mais para não ter que ir tanto no mercado. Mas eles não estão estocando o alimento, eles compram um pouquinho a mais para não ficar toda hora indo no mercado. Mas não é aquele pavor, não vou poder mais sair. Não, eles continuam. Até o Isaac, né? O Isaac em Israel, não você. O Isaac em Israel, ele fez uma live, ou foi um post, mostrando, gente, nos intervalos, olha aqui, eu estou com a minha sacolinha de compra. Normal. E pequenininha. Legal, né? Eu estou com a minha sacolinha de compra. Ele mora bem ali no centro de Jerusalém, na Cidade Velha mesmo. Então, eu estou aqui com a minha sacolinha de compra aqui e
Estou aqui pertinho da minha casa, estou na rua, tá vendo? Ó, se eu receber o aviso, estou indo para o abrigo. Então, a gente vê necessidade zero de estocar. A Europa, lá, anos atrás, em 2023, com as ameaças até inclusive da Rússia, sanção econômica, sim, eles lançaram um alerta de que tinha que ter kit de sobrevivência, estocagem, alimento, era diferente. Hoje, se a Europa entrasse em guerra, é claro que a mentalidade ocidental é diferente dessa resiliência que você falou. Isso. Esse desespero não é igual. Né? Então, agora falando de resiliência. Bom, estoque de alimento, Brasil, não precisa. Agora, sobre a resiliência. Estive lá em novembro, vida que segue. Vida normal, criança em escola, pessoas trabalhando. A única coisa diferente que eu citei é que eu vi um pouco mais de tristeza, sim, porque estavam voltando os mortos. Foi bem... Os últimos corpos, eu estive lá bem na semana em que os últimos corpos estavam chegando. Então, uma tristeza, porque Israel dá muito valor a cada vida. Não é a vida, a cada vida. Então, era tristeza. Também vi uma certa tristeza, mas resiliência de estabelecimentos que fecharam, como alguns restaurantes que eu conhecia, de turista, hotel sofrendo um pouquinho mais, porque ficou muito tempo abrigando, eles tiveram que reformar, sofrendo um pouquinho mais. Lojas muito voltadas para turistas, também faliram algumas, mas eles sempre têm aquela coisa, mas vai voltar. Então, estava naquela de vamos voltar, quando aconteceu de novo, né? Quando o turismo estava reacendendo, mas o turismo vai reacender, eu reafirmo. A respeito do Irã, eu digo, eu não sou uma analista. Meu negócio é profecia. E a próxima caravana vai ser quando? Novembro. Eu acredito que nós vamos, porque o Irã não tem como, já estão na fase... Hoje eu estava vendo, já está na fase de conversar com o Irã. Então, ele não tem, ele odeia, vai continuar odiando Israel, mas ele não tem como sustentar. Agora, ele provocou todo mundo. Ele provocou o mundo árabe. Quer dizer, os persas, através, né, do governo, provocou o mundo árabe. Que não estão reagindo, hein? Não estão. É verdade. É incrível como eles não estão reagindo, mas tudo tem um limite, né? Sim. Então, tem que parar. Por isso que eu digo que não a despeito de eu ter visto, não vou discordar de um grande comentarista que respeito demais, não vou falar o nome porque eu respeito demais, mas ele colocou, já é a Terceira Guerra Mundial, não estou falando de pastor, um comentarista. Eu falei, poxa, ele vai alarmar todo mundo, mas não é ainda, a despeito da especialidade. A profissão dele é essa, não sou eu. Vai trazer pânico, a especialista é ele. Mas eu vi que era mais para chamar atenção nas redes sociais, aquela coisa de vai ler o artigo, mas tem gente que só vai ler o título e vai deduzir o resto. Poucos leem. Ele foi equilibrado no comentário dele em seguida do título. Mas nem todo mundo tem paciência para ler. É isso que eu fiquei assim, poxa, quem não lê tudo, porque ele está certo no que ele escreveu. O tema foi para chamar a atenção das pessoas, mas nem todo mundo vai ler. Sim. Então, calma, respira, ora muito. E saiba que as coisas vão acontecer rapidamente. Agora, essa instabilidade ali no Oriente Médio, um cumprimento profético. Sim. Sim, isso gente, todos nós... acho que somos unânimes em relação a isso. Mas, dessa vez, eu não sei se, por causa desses ataques, estou falando nós aqui como brasileiros, nunca imaginei que Dubai fosse ser atacado. Nunca imaginei que um lugar que não é de guerra... Aeroporto, né, de Dubai. Aeroporto, lugares frequentados por turista mesmo. É muito grande. Sim. E esse valor à vida que Israel dá, nós não fomos ver Israel fazendo isso. Mas, por outro lado, o Irã faz isso com uma facilidade que já vimos fazer e estamos vendo novamente. Isso, para nós, olhando de fora, de uma distância considerável,
é algo que traz uma instabilidade. Para a gente ver como é uma guerra, parece que é uma guerra normal de geopolítica, uma guerra de nações. Mas qual é o motivo? É guerra de nações, mas qual é o motivo mesmo? Por que Dubai? Porque Dubai e o mundo, os países que foram atacados, com exceção da Turquia, são sunitas. Sim. Então, quem são sunitas, quem são xiitas? É o Islã, é o islamismo, mas os sunitas são mais equilibrados, mais flexíveis. Eles não têm a Guerra Santa, eles não querem a Guerra Santa, eles não têm como lema deles o califado, impor o califado. Quer viver um capitalismo mesmo. Exato. Né? Não quer perder, quer ganhar. 2023, a Dubai, a Arábia Saudita ia fazer um acordo muito legal com Israel. Antes de 2023, a gente viu assim, aviões de Israel pousando pela primeira vez em Dubai e vice-versa. E ia acontecer isso de uma forma, né, mais... a partir de agora vai ser sempre assim. Aí explodiu a guerra e não pôde dar continuidade. E o que o Irã está fazendo? Punindo quem é flexível. Para ele, xiita, radical, fundamentalista, quem não é fundamentalista e não é radical é contra ele. É um infiel. É contra o Islã. Não é Islã para eles. É os sunitas. Não é Islã. Porque as mulheres lá em Dubai, elas têm muito mais liberdade, muito mais respeito. Eu sempre estava indo para Dubai por causa das caravanas. Então, as mulheres ali... Claro que é o mundo árabe, mas você tem que respeitar a cultura que você vai. Isso. Então, você vai para o Japão, respeite a cultura. Não vai dar uma de brasileiro lá e subir. Então, eu, o Aquino e o pastor Isaac e os anos conversando na escada rolante e a gente fecha a passagem. O brasileiro faz isso, ocupa os dois lados da escada. Não faz isso no Japão de jeito nenhum. Deixar o lado livre. Você tem que deixar o lado livre, né? Para eles, quem está com pressa, te ultrapassar. Então, vai para o Japão, respeita o Japão. Vai em Dubai, respeita Dubai. Então, é claro que quem vai morar em Dubai tem que seguir as regras, mas são muito mais flexíveis do que o xiita. As mulheres não vão ficar só com o olho de fora, não vão ser oprimidas, enfim, é um mundo diferente. Essa linha profética, né, sobre Israel é algo Sim, assim vamos muito, entrar no profético. Muito que vai além da consciência humana, né? Eu estava lendo Zacarias 12, né? Versículo 1, 2 e versículo 1 e 2, né? E é uma profundidade assim para quem se levanta contra Israel, que é uma coisa absurda, né? Sim. Então, no capítulo 12, posso ler aqui, pastor? Sim, sim. Capítulo 12 de Zacarias, versículo 1 e 2 vai dizer: Esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. O versículo 2 ele vai dizer: Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor. Todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Então, olha essa profecia. Vamos lá. O que acontece no Brasil afeta o mundo? Não necessariamente. Mas o que acontece em Israel afeta o mundo. Porque Israel mexe com todo mundo. É a proporção, porque todo mundo ali no Oriente Médio, assim, ele está cercado de inimigos, cercado também o norte da África. Isso. Enfim, então, mexeu em Israel, mexe com o mundo, porque mexe com muita gente. O antissemitismo global, ele surgiu agora, de anos para cá, de uma forma muito forte. Os judeus já estavam sofrendo. Então, o que você acabou de ler, uma pedra, né, um cálice de tontear, é uma pedra que vai se ferir. Então, vamos ver. O que aconteceu com impérios que se levantaram contra Israel? Egito. Caiu. Morreu lá no Mar Vermelho, todos eles. Né? O que aconteceu? Era uma grande potência.
que não... Imbatível. Não é Não, só... era a maior. Egito é igual. Não, gente, não era só militar, não. Era a fonte da ciência. E o povo ainda era escravo ainda. A fonte da ciência, medicina, matemática, Armamento, beleza, a beleza. Armamento bélico, né? Tudo. Seria assim, dava para fazer um Instagram só só com as mulheres egípcias, elas iam mostrar como se maquiar, como se perfumar. Sim. Elas eram especialistas nisso. E, bom, então é só você ver Egito, acabou. Babilônia, acabou. Império Medo-Persa, acabou. Império Grego, acabou. Império Romano. Quem diria que o Império Romano ia acabar? Acabou. Então, mexe com Israel que você vai ser ferido. Então, esse é o meu temor com a minha nação, Brasil. Mexe com Israel e vai ser ferido. Mas Deus vê que tem um povo que ama Israel, povo que abençoa Israel. Mas, assim, entra uma preocupação hoje muito grande, né? Porque assim, o Brasil hoje, ele está, assim, não digo as pessoas, né? Mas o que governa o Brasil hoje, ele traz um nível de apontamento contra Israel, né? E lá em Gênesis 12, né? O Senhor vai dizer, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Né? Aí eu faço uma pergunta dentro disso, né? Como é que fica a nação brasileira? Aí é o que eu, conhecendo o nosso Deus, um Deus de misericórdia. Quando ele olhou para toda aquela geração corrompida, ele olhou para Noé, né? Então, quando ele olhou para Sodoma e Gomorra, ele olhou para Abraão, não olhou nem para Ló, mas depois ele olhou para Ló, porque Ló intercedeu. Então, eu creio que, é claro que nós estamos vivendo dias muito difíceis, mas esse posicionamento da nossa nação completamente antissemita, aí eu não estou falando de nós, eu estou falando de um grupo de pessoas antissemita. Eu creio que Deus olha para aqueles que amam e abençoam Israel. Tanto que, quando eu vou lá, eu peço perdão, né? Eu peço perdão para eles, falo, olha, saiba que tem um povo que ama vocês, tem um povo que abençoa vocês. Eles falam, não, a gente sabe disso, porque eu entro lá com muita vergonha, né? Aí eu já logo peço perdão. Mas mesmo esse povo antissemita, Deus quer salvar, né? Também. Né? É ignorância. É porque você cegos, compra uma história. Estão cegos, surdos, né? Como foi comprada a mentira de que, na Idade Média, quanto judeu morreu por causa dessa mentira? Que judeu matava as crianças na Páscoa para beber o seu sangue. De onde surgiu essa mentira? Meu Deus do céu. É uma mentira que é cruel para tudo que eles vivem hoje. Agora, eu acho que, voltando E a outra mentira, no tempo do feudalismo, em que os judeus eles não podiam trabalhar na cidade, porque eles eram malditos, porque na peste negra eles foram os únicos a não ser atingidos. Mas você sabe por que eles não foram atingidos? Porque eles já tinham o antissemitismo, então eles não queriam que, por serem judeus, eles trabalhassem na cidade. Então, o que aconteceu com o judeu? Ele se tornou cosmopolita, o judeu começou a ser comerciante, vendedor mesmo. Isso. Ele não podia ter terra no tempo do feudalismo, ele era proibido de ter terra. Então, se eu não posso ficar fixado, eu preciso trabalhar. Então, ele começou a trabalhar com comércio. Então, ele não ficava nas cidades. Ele viajava de lá para cá, de cá para lá, e ele não bebeu da água contaminada. Então, ele não participou da contaminação. Mas aí, o que falaram? Que eles eram feiticeiros. Que eles tinham alguma coisa. Só eles que não morreram, então eles são realmente malignos. Eles são... Como é que pode uma mentira? Que mentira é essa? Entendeu? Então, se tornou verdade durante muito tempo. Então, tudo para responder a tua pergunta. Tem muita gente que fala Israel isso, Israel aquilo, mas ele está repetindo frases que ele ouve. Ele não vai estudar, ele não vai ver. Eu não estou falando nem de estudar história, eu estou falando da atualidade. Ele não olha com um olhar neutro. Sim. Ele olha, vou ficar um pouquinho neutro, analisar a verdade, depois eu tenho a minha opinião. Ele já compra a opinião e pronto.
É isso. Agora, e hoje com velocidade, né? Porque passa pela rede social, aperta ali o aviãozinho e enche todo mundo de... Agora, quanto à bênção do Brasil, Israel, Oswaldo Aranha, seja lembrado, 1948, sempre vai ser lembrado por eles. E essa gratidão deles também nos enche de alegria, né? Saber que eles lembram. Eu convido todo brasileiro, quando for para Israel, ir ao museu. É de emocionar. Ao museu Amigos de Sião. E lá tem homenagem para a gente por causa de Oswaldo Aranha. É lindo, é lindo de ver, é lindo de ver. Um vídeo lindo de ver, sabe? De chorar mesmo. E isso dá um orgulho, né? Então, eles têm essa gratidão ao Brasil. E há uma bênção de Deus por causa disso sobre o Brasil. Exato. Né, pastor? Há um memorial ali. Né? Deus não tem amnésia, não. Não tem. Eu estava até lembrando aqui, né, que enquanto o povo estava cativo no Egito e houve o juízo de Deus ali com as 10 pragas, né, o povo de Deus estava guardado no meio daquele juízo de Deus. Né? Sim. Estava em Gozém, estavam guardados. Havia luz, havia água, havia tudo de forma boa para eles, né? Exato. Então, eu penso que também, mesmo o Brasil, né, as lideranças brasileiras tendo estado assim contra, né, Israel, mas a bênção de Deus está sobre aqueles que temem ao Senhor. Sim. E falando ainda de Mateus 24, Lucas 21 é Mateus 24, né? É o mesmo sermão. Só que Mateus 24, Lucas 21, eu vou pegar Lucas 21, no versículo 29, a gente citou, mas eu vou ler, para falar, concluir esse podcast dizendo por que Israel é o relógio profético de Deus. O pastor Osano bem leu que Israel é um relógio, porque tudo que acontece em Israel, ele mexe com o mundo, é um cálice de tontear. Você viu o que você acabou de ler? Todas as nações, está escrito todas as nações. Nenhuma escapa. Então, mexeu com Israel, mexe com todas as nações, então mexe com o mundo, com a configuração do mundo, com a instabilidade. Essa instabilidade, como disse o pastor Isaac, que estamos vivendo, é necessária, Deus está permitindo, para que todo o mundo anseie pela paz. Mas no ansiar a paz é o cenário perfeito para mais um cumprimento profético. Está no calendário de Deus o anticristo aparecer. E por que Deus quer que o anticristo? Para ele chegar logo, né? Ele tem que aparecer, porque Deus ele cumpre toda a sua palavra. No auge da escuridão vem a luz. É isso. Agora, então, Lucas 21, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vem que olhai para a figueira e quando vem que já brota, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Está vendo um relógio aqui? Está vendo uma marcação de tempo? A figueira brotou, o verão chegou. E assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Ele está se referindo, porque Israel ficou 2000 anos sem ter a sua terra, exílio, desde o ano 70 depois de Cristo até 1948, e quando se cumpriu a figueira, ela floresceu e veio o verão, Israel foi estabelecido como nação. Lembra que o podcast passado eu disse que a ampulheta de Deus virou 2020. Em 2020 com a pandemia? Exato. A ampulheta de Deus deu o relógio, porque a ampulheta você vira várias vezes. Isso. Marcação de tempo. Uma vez foi em 1948, virou. Aí em 1967 virou a ampulheta. Por quê? Jerusalém foi incluída em Israel, né? a posse de Israel. Então, 48 se cumpriu, porque não tem Israel sem Jerusalém. Então, Deus fala o tempo todo de Jerusalém. E aqui está falando que nesse mesmo texto, em Mateus 24, fala que essa geração não passará. Aqui, contemplar a figueira frutificando. A figueira só pode frutificar depois de 1967, que é Jerusalém, Israel na sua terra, Jerusalém como, digamos, capital de Israel. E ela virou também em 2020, com a pandemia, mostrando que nós agora está acelerado o princípio das dores. Por isso que Israel é o relógio do mundo. Deus está com a sua ampulheta virando em marcações proféticas. E em relação a esse texto e em relação ao outro texto,
O verão já chegou. Chegou, tá quente, né? O verão já chegou. E não só para nós aqui brasileiros que o verão está aí, mas o verão em relação a tudo que está acontecendo. Sim, é o verão profético. O verão profético. Um verão profético. Estamos vendo isso. O relógio está brilhando, tem luzes no relógio mostrando assim, ó, quem não está olhando para cá, olhe. Quem ainda não sabe o que é o relógio de Deus, ó, estou mostrando cada vez mais que é o relógio, que é o meu relógio. Exatamente. Então, agora é hora da gente entender que precisamos orar e vigiar, não entrar em pânico, mas orar e vigiar. Eu não vi o povo de Israel, quando um cumprimento profético estava para acontecer, entrar em pânico. Eles iam sair do Egito. E ia passar o anjo com um extermínio em cada casa. Eles ficaram tranquilos por causa de uma palavra profética lançada no momento por Deus, não por qualquer pessoa. Sim. Deus disse para eles ficarem em casa, colocar o sangue e ficar tranquilo, que o exterminado, Deus disse. E então eles ficaram tranquilos e obedeceram e aconteceu. Então eu digo, não, eu estou falando para você, escute a ordem de Deus, orai e vigiai sem cessar. Não entre em pânico, porque as profecias estão se cumprindo. Eu vou repetir as palavras da pastora, orar e vigiar, porque nós sabemos que o desespero muitas vezes leva a atitudes extremas. Sim. Mas a oração e a vigilância nos leva para a palavra, nos leva a mergulhar mais em Deus e nos leva a descansar em Deus, mas não aquele descanso de relaxamento, um descanso de eu sei em quem tenho crido, eu conheço a palavra do meu Deus e eu sei que é cumprimento profético. Sim. E eu sei que Israel é o relógio de Deus. Amém. Então, eu convido também vocês a verem uma live, além deste podcast, deixar o seu like, compartilhar, saber que durante esse período de guerra vamos continuar aqui falando de profecia, tem muita profecia para a gente falar, mas no sábado eu tive uma conversa, uma live com o Rodrigo em Israel, convido você a ver, com uma pessoa que está lá dentro, com família, as coisas que estão acontecendo ali dentro, informação de dentro de Israel. E então eu convido você a ver essa live também, que está aqui no canal. É só você procurar Naira aqui no canal, Naira Pedrini, e a live. Procura aí em ao vivo, que você vai encontrar a live com o Rodrigo em Israel. Deixe seu like e compartilhe. E obrigado por mais uma noite na presença de Deus. Amém. Muito bom, pastora. Eu queria só deixar uma provocação aqui para as próximas atualidades, né? Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos, né? Sim. Esse grande exército, né? Mas fica para o próximo, né? Aí deixou curioso, hein? Deixou um gostinho de Vamos provocar a pastora aqui, porque tem uma fonte aqui que não seca, né? Então vamos provocar ela. Muito bom estar aqui com vocês, que alegria. É muito bom ver o podcast, assistir, mas participar aqui também é muito bom. Então, Deus abençoe. Deus abençoe a todos, queridos. Excelente noite.